Análise de Erin Brockovich. Esse filme é o checklist da heroína, por isso que eu quis trazer ele para vocês. É uma história real de uma mulher cheia de talentos, como diz o título, né? De uma mulher com uma habilidade sensacional que não teve socialmente a possibilidade de estudar e encontrar o seu lugar, né? Então ela meio que se vira, trabalha onde dá para trabalhar. 2 casamentos infelizes, uma mulher raivosa, brava, bonita, né? Sem limites, assim, que não aceita, não leva desaforo para casa, etc. Então, ela é brilhante, de uma inteligência ímpar, de um magnetismo, né? Tanto que as pessoas confiam nela, porque é muita verdade que tem dentro dela, é muito apaixonada, e isso é um traço da heroína, né? Então, feitos elogios devidos e reconhecendo tudo o que essa mulher tem de sensacional e de que toda mulher tem quando vai e luta por algo, tem de sensacional, a gente vai deixar toda essa sensacionalidade de lado e vamos falar da heroína que a gente pode enxergar nessa mulher, né? Então, veja, a heroína, ela é uma mulher obstinada que tem um desafio, na maior parte das vezes, ou para salvar alguém, para fazer algo que vai fazer diferença no mundo, como é o caso da nossa heroína ali, né? Que ela quer fazer justiça com aquelas pessoas que estão doentes, que estão sendo injustiçadas por aquela empresa, que ninguém tem força para fazer esse movimento, né? E ela empresta a força dela para que esse movimento seja feito. Algumas das heroínas utilizam essa energia, ao invés de pela luta por um ideal, elas lutam contra algo, contra o sistema, contra o patriarcado, porque a heroína tem essa característica. Veja, ela é uma jovem mulher que tem muita potência dentro de si e ela precisa decidir o que vai fazer com essa potência. O grande ponto que nós, como mulheres, temos que pensar é o seguinte: todas nós temos essa carga de potência. Só que essa carga de potência tem que durar para que você vivencie a sua vida inteira. E a grande maioria queima a gordura dessa potência na fase da heroína, que é a primeira fase do desenvolvimento psíquico de uma mulher, né? E investe toda a força em uma área só. E esse é o grande erro que a gente precisa aprender e que o filme deixa bem claro, né? Então ela tem muito essa característica da paixão, da coisa de ser salvadora, de ser justiceira, de não dormir, não comer, né? Eu descrevo muito isso no curso, falando da heroína, que ela tá trabalhando, tá apaixonada por aquilo, então ela volta de madrugada dirigindo, correndo risco, ela fica sem comer, ela dorme no sofá. Ou seja, porque a heroína, ela não tem corpo, ela não tem vida, ela não vive no presente, ela tem uma meta. E por causa dessa meta, ela guerreia por algo e a gente vê isso muito claro no filme. Aí temos uma outra questão que é a maternidade. Então o filme tenta mostrar um pouco essa ideia dessa mulher, mãe de 3 filhos, que precisa lutar para que eles sobrevivam, e ela é guerreira e ela vai, ela faz, e realmente existe esse aspecto ali demonstrado no filme, como quando ela vai pedir um emprego pro cara, né, e fala toda sedutora, porque a heroína é muito sedutora, isso fica muito evidente também na forma como ela se veste, né? A heroína usa a sexualidade como uma arma. Então, num determinado momento, o cara pergunta pra ela: por que você acha que você vai conseguir esse documento? Aí ela fala: porque eu tenho peitos. E a heroína, ela entende que a sexualidade, a sedução dela é a arma dela. O filme começa com ela fazendo uma entrevista de emprego toda sedutora pra cima do médico, né? Aí quando o médico não aceita, ela desce, começa a fumar um cigarro e mostra o outro lado da faceta dessa mulher experimentada, né? Dessa mulher que já entendeu quais são as regras da brincadeira. Então, ela vivencia todo esse processo usando dessa sexualidade, mostra um pouco dessa coisa da maternidade, da mãe guerreira, que vai lá e chega para esse cara, voltando ao que eu tava falando, ao chefe dela lá, e fala: por favor, não me faça implorar, né? Eu tenho que alimentar os meus filhos. Então, ela tem um senso de responsabilidade muito bacana, mas, todavia, porém, contudo, a gente vai descobrindo no decorrer do filme que a grande motivação dela, e esse é o assunto da heroína, isso é o que a gente tem para aprender,
a grande motivação dela é psíquica, em busca de uma identidade e não propriamente, não, eu estou batalhando porque eu quero levar comida para casa. Por quê? Porque quando o filme termina e ele tem aquela vitória e ela já tem uma sala dela e ela já tem reconhecimento profissional e ela já ganhou dinheiro e tudo mais, ela continua vivendo em busca dos princípios dela, em busca da própria identidade. Ela não fala, legal, então agora eu tenho dinheiro para sustentar os meus filhos, vou trabalhar meio período porque os meus filhos precisam de mim. Então entenda que essa é a grande questão. A heroína, ela não consegue se conectar com os filhos. Então aparece ela muito carinhosa com a bebê. E numa relação assim de filhinho da mamãe com o filho. Mas quem vai ser aquela filha que vai fazer terapia a vida inteira? A do meio. Por quê? Porque ela simplesmente não existe. E ela vai engordando, né, no filme para mostrar esse quadro. Ela simplesmente não existe. Então uma hora lá tem uma cena que ela tá trabalhando, a secretária vai lá e mostra a bala. Quem levanta desesperadamente em busca da bala? A filhinha do meio. Por quê? Porque a heroína não consegue se conectar com os filhos verdadeiramente. Então ela se conecta com a dependência da bebê, por causa da questão simbiótica e tudo mais, mas depois não consegue mais estabelecer conexão. E isso, o filme vende no início como uma ideia. Gente, ela tem que fazer isso porque ela tem que trabalhar, porque quem é que vai sustentar essas crianças? Ok. Só que depois que ela ganha dinheiro, ela continua delegando a maternidade, né? Porque, na verdade, como é que vai fazer esse contexto da maternidade dela, sendo que a identidade dela não comporta aquilo? Entende? Então, veja, ela começa a ganhar dinheiro e ela recebe um bilhete lá uma hora, contrate uma babá. Em nenhum momento fique um pouco com os seus filhos, viva essa fatia da sua vida. E veja, eu não tô querendo carregar na tinta aqui num julgamento com relação a como ela vive a maternidade. Tô querendo trazer para vocês um entendimento de que nós, como mulheres, precisamos entender que a pizza tem várias fatias. E que se a gente só comer uma fatia, só se dedicar a uma fatia, vai chegar uma hora na vida que vai faltar todas as outras. Então veja, ela começa um relacionamento com um cara sensacional, que é aquele vizinho que eu esqueci o nome, o motoqueiro, e esse é um cara de valor, o cara já fez escolhas na vida. Ele trabalha com construção civil para poder ganhar um dinheiro num determinado período e depois viver a vida. E ele fez essa escolha, ele tem a moto dele, então ele é um cara que já se posicionou na vida, se encanta por ela, né? Adota aqueles filhos amorosamente, se dispõe a ajudar porque quer estabelecer um relacionamento com ela. E ela em nenhum momento se abre para receber dele. Então, essa é uma questão muito forte da heroína. A heroína não sabe receber. Não sabe receber, não ouve conselho. O chefe, em vários momentos, tenta falar, olha, você não tá vestida de maneira adequada. Ela fala, a sua gravata também não é bonita. Porque a guerreira é barraqueira. Entende? A heroína guerreira, nessa faceta guerreira, ela é barraqueira. Ela, o que é que você tá olhando? Ela gosta de falar palavrão, ela gosta de provocar, porque na verdade ela tá em guerra, ela é uma heroína, né? Ela tá em guerra. E a nossa protagonista aí, ela tá em guerra com todo mundo, ela precisa desafiar todo mundo. Então veja que o chefe já está num outro momento da vida, onde ele já aprendeu com os erros, onde ele já fez algumas escolhas, onde ele já teve câncer, onde isso, aquilo, e ele tenta mostrar para ela, olha, quando a gente vai amadurecendo, a gente tem que fazer algumas escolhas. Por exemplo, ele decide fazer aliança com um escritório maior, porque esse escritório viabilizaria uma chance maior para que eles tivessem a vitória. Ela, como uma boa heroína, fala, não, mas por quê? Porque a heroína tem essa fantasia de que tudo é possível, sabe? É só uma questão de você acreditar. Então, claro que essa força dela é extraordinária e leva eles para a vitória. Todo mundo passa a acreditar porque ela acredita. Mas falta o tempero da maturidade. Falta o tempero de quem sabe construir no mundo físico. Falta o tempero de quem sabe ter relações diplomáticas. Então ela tira sarro de todo mundo, ela desafia todo mundo, ela faz inimigos por onde passa, ela deixa bem claro, eu não tô nem aí com você, eu não preciso de você. Ela não faz amizade com ninguém do escritório, ela xinga todo mundo. O próprio cara que é bacana, que vai lá, compra os brincos pra ela, tá dizendo, olha, eu quero ficar com você,
vamos ficar junto, dá um espaço para mim na sua vida, recebe aquilo que eu tô querendo te oferecer, para de me tratar igual um empregado, né? Ela fala, olha, eu já fiz demais pelos homens e agora eu não vou fazer mais por homem nenhum. Gente, mas pensa, ela tá no início da vida. Ela vai ficar com esse pensamento até quando? Sabe? Então, ali a gente vê a história da grande maioria das heroínas, que vai perdendo excelentes oportunidades de mudar de fase no jogo. E segue heroína até o momento em que as pessoas foram todas embora. Esses filhos que ela criou dessa maneira, eles não voltam mais. E qual que é a grande questão, gente? Que é um grande problema, a gente fala muito aqui da maternidade, né? É importante a gente entender que nessa etapa, nessa primeira etapa psíquica da mulher, ela não tem condição de nutrir os filhos. Mas aí ela justifica, e o mercado de trabalho é uma justificativa extraordinária, ela justifica que ela tem que trabalhar. Porque se ela não fizer, quem é que vai fazer? E aí ela deixa e delega esses filhos para quem tiver disponível. No caso ali você vê, ela deixa com uma babá, deixa com outra, não tem nem aí. Porque ela simplesmente não suporta aquela demanda correndo atrás das coisas que ela quer. Ok, esses filhos estão numa fase da vida onde eles precisam de conexão com ela, não precisam de dinheiro. Então você vê que ela não consegue nutrir, não consegue cozinhar, não aparece em nenhum momento ela com essa questão. No momento em que ela percebe essa demanda deles, ela faz o quê? Leva eles para comer em algum lugar, que é muito da heroína, né? Dá presente, não dá espaço para que os filhos tenham assunto. O menino quer ir numa festa, ela fala, não tenho tempo para isso, eu tô trabalhando, senta aí, fica quieta, leva pro escritório. Esse é o perfil da heroína. Esses filhos vão recolhendo o movimento de amor deles. Por quê? Porque dói muito você esticar o bracinho e falar mamãe, e a mamãe não tá ali, porque a mamãe tá muito ocupada nas próprias conquistas. Aí essa criança vai lá e recolhe esses investimentos, que é o que a gente chama de amor interrompido. E aí ela chega uma hora que ela não sofre mais, porque ela não deseja mais esse amor da mãe. E aí ela cresce, vai pro mundo, e aí o que ela quer? Distância da mãe. Ela fala, quantas pessoas... Isso é sofrimento, gente. Eu não tô trazendo uma fala aqui de julgamento. Eu tô falando das disfuncionalidades que trazem sofrimento tanto para um lado quanto para o outro. Porque eu tenho anos de consultório ouvindo mulheres e homens chorando, dizendo, eu não tenho vontade de estar com a minha mãe. Eu não tenho vontade de ligar para minha mãe. Eu não tenho vontade de visitar minha mãe. Por quê? Porque esse amor tá congelado, dolorido, interrompido. A pessoa só quer ir viver a vida dela. Só que a mãe, que viveu a heroína e não se conectou na fase que deveria se conectar, hoje está numa fase onde está o quê? Sozinha, porque ela não investiu nas relações dela. E aí ela cobra esse filho. E aí vira uma relação doente para os dois lados, cheia de culpa para os dois lados, por causa das escolhas que as mulheres fazem nesse período da vida. Então veja, a grande questão não é 8 ou 80, não é ir para as extremidades. A grande questão é desenvolver o equilíbrio, aprender a escolher prioridades. Depois que ela venceu o caso, por exemplo, ela poderia ter feito, bom, agora eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar meio período, porque eu preciso ficar um período com os meus filhos, eu preciso desenvolver relacionamento com eles. Eu preciso estar presente. Agora, a questão não é mais só o dinheiro, né? Só que ela tem um momento, agora ela vai trabalhar mais, porque o caso é 2 vezes maior. Essa é a heroína. E a heroína, gente, perde a guerra. Sempre. Inevitavelmente. Porque a heroína não tem corpo, então a doença um dia vai fazer com que ela se lembre que ela tem corpo. Ela não consegue estar presente nas relações, ela está numa polaridade masculina dentro dela, então os homens não podem existir, eles vão embora. Isso tudo vai chegar uma fase da vida que vai ter um sabor muito amargo. Então, eu espero que essa análise e esse filme te faça avaliar as escolhas da sua vida, né? Para que você também possa trazer um pouquinho mais de equilíbrio